Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal, mais um react. Dessa vez a gente vai lá pro Cortes do Flow, Sacane desmente ufólogo ao vivo. E vamos usar esse react como desculpa pra gente se divertir um pouquinho. O intuito aqui não é desrespeitar ninguém, mas é que eu acho essas conversas muito engraçadas. Eu acho esses debates muito engraçado. Sempre que reúne assim, tipo, dois lados que visivelmente discordam um dos outros para conversar no MesaCast, é um pouco engraçado. Nada contra nenhum dos dois lados. A zoeira não é pessoal. É só a situação que fica cômica. Assim como ano passado foi muito cômico o debate entre criacionistas e evolucionistas pelos dois lados, sabe? A maneira como a questão não tá certa nem tá errado, mas a questão é o entretenimento. E o Sacane vai desmentir um ufólogo ao vivo agora pelo entretenimento, pelo bem-estar da nação. Então vamos lá, vamos ter um pouquinho de entretenimento? Chega de ficar debatendo coisa séria, vamos falar sobre UFO, alienígena, que é um assunto muito legal. Eu não me importo muito com a existência ou não de alienígena, pra ser sincero. Eu não perco muito, não porque eu, nossa, sou evoluído. Mas, sei lá, naturalmente eu não perco tempo pensando nisso. Pra mim não é um problema se existir ou não existir, tá ligado? A vastidão cósmica, tudo mais, é muito maior problema. A questão de não ter vida, ou se vamos ter contato. Acho que outras coisas que envolvem alienígenas me tiram um pouquinho o sono existencial, assim. Por exemplo, será que a gente vai ter contato ou não? Mas se existe ou não existe, tanto faz, assim. Mas eu gosto muito do assunto, de, tipo, pesquisar coisas dos assuntos, porque sempre que fala de UFO ou de alienígena, tem mistério em volta. Então eu sempre gosto dessa questão do mistério. Acho que até numa via mais de entretenimento. Talvez por isso que eu não levo tão a sério, assim, né? Eu não tenho o desejo, porque eu sinto muito que os ufólogos têm o desejo de, tipo, mano, eu quero entrar em contato com alienígena. Eu só gosto do mistério em torno do alienígena, assim. Mas já falei demais, né? Bora pro vídeo? Bora pro react? Uma outra indignação desses militares foi quando os americanos entraram na jogada, que foi no dia 20 de janeiro. Também tem um capítulo que eu falo de tudo do envolvimento americano, entendeu? Com prova. Tenho até uma carta do ex-presidente Clinton, que eu localizei, que provavelmente fala... o que o Clinton queria? Ele queria saber o que chegou do Brasil na Área 51, em Groom Lake, e essa carta é O Brasil mandou coisa pra Área 51? Ah, não. datada de 30 de janeiro de 96, tá lá nas cartas presidenciais, qualquer um pode acessar isso, só que ele não teve, ele pediu pro líder do Congresso, usando o presidente não tem acesso às informações da parada da porque era na Área 51, entendeu? Chegou esse avião da USAF, quem que manda mais da Força Aérea. Nisso daí? Boa pergunta. Ai, já começou muito bom. Quem manda mais que o presidente dos Estados Unidos? É uma boa pergunta. Provavelmente, pô, se fosse a pergunta pro monarcão, Igor, ele ia falar que são os Illuminates, os globalistas. Mano, teoricamente, ninguém manda mais que o presidente, né? Como que ele não sabe o que tem na Área 51? E simplesmente eles falaram que não. Ignorou a pergunta do Igor. O presidente não ia saber o que tinha ali. Só que ele estava preocupado. Falou, o que vocês estão trazendo do Brasil para cá? Será que é alguma coisa tóxica? Será? O que é? O que será que tá trazendo do Brasil que o presidente não pode saber? É segredo, Clinton não vai saber, não. Será que era açaí? Será que foi açaí que os caras levou? Queria saber, só que... mas desculpa, mano, é muito engraçado. Ele não conseguiu saber também. Mas o envolvimento americano, então, começou dia 20 de janeiro. A cara do Igor. A cara do Igor. A cara do Sacane. Conseguiu saber também. Mas o envolvimento americano, então, começou dia 20 de janeiro. O ex-controlador de voo... sobrancelhada, assim. Ele falou num podcast aí da área da aviação. Ele falou assim, olha, no dia 20 eu estava trabalhando, de repente eu olhei lá no escopo do radar e estava entrando um avião C-17
da USAF, né, um avião militar de tropa. Ele falou, lascou, não tem avoem, não tem autorização de voo, e tá entrando esse avião aqui, e é guerra, né? Aí, antes que ele ligasse pro chefe dele, né, que ficava numa outra área, nunca tinha descido ali na operação, de repente o chefe dele entra, ô, Férez, tudo bem? Tá, pá. E aí falou, Férez, ó... O que você trouxe do Brasil pra nós aí, Férez? Foi coxinha, foi açaí, pô, tapioca, acarajé. Tá entrando aí, não tem autorização, depois a gente vai atrás. E já vou te avisando, esse avião vai pousar em Viracopos. E em Viracopos já tem 2 helicópteros, tem até os modelos, eu coloquei os modelos, tudo, tá tudo no livro. Será que foi a taça? Você lembra da história que a taça do tricampeonato da Copa do Mundo foi roubada do Brasil? Será que foi isso? Os caras levou a taça? Cara, mano, eu vou ficar pensando nisso o dia todo. O que eles levaram para os Estados Unidos? Vou fazer até o discurso de influencer. Comenta aqui, ó. Comenta, você que tá assistindo, o que os Estados Unidos levou do Brasil, que nem o Clinton sabe que levou pros Estados Unidos. O que ele levou. Pau Brasil, o português já levou tudo. Ouro também já foi tudo pra Portugal. Mano, o que levou do Brasil que nem o Clinton sabe que tá na área 51? Cara, o que tem no Brasil que tá na área 51 que nem o Clinton sabe? Do avião tem foto, né? Oi? Do avião tem foto dele pousado lá em Viracopos. Em Viracopos, que é o C-17. Por que tinha um avião pousado aqui, Sérgio, se não era por causa de um ET, cara? Cara, não, assim, então, o caso de Varginha, cara, ele tem essas coisas, né? Todo esse assunto é de Varginha? Pô, cara do corte. Dava contexto aí pra nós. Então é o ET de Varginha? Mas, pô, por que não ia falar pro Clinton? Não, Clinton, a gente pegou um ET no Brasil. E não pode falar pro Clinton. Pega um negócio nos Estados Unidos e o presidente, cara, isso aí não existe, cara. Primeira coisa que não existe. Mas o Fernando Henrique sabia. Então, o Fernando Henrique sabe e o Clinton não sabe, cara. É muito esquisito, né? Não, mas ele queria saber, só que não mas deixaram. Não deixou, não pode. Não vai saber. Curioso. Clinton, você é muito curioso, não vai saber. Geralmente, os presidentes da República, eles são contextualizados dentro do tema OVNI até um certo nível, até por questões de segurança nacional. Você acha que mas ele é o presidente, então? Cara, ele é o presidente. Pô, cara, com todo respeito, mano, com todo respeito do mundo, mas, pô, você não tá ajudando os ufólogos do Brasil, você não tá ajudando a comunidade, mano, que gosta de ET. Pô, velho. Como que o presidente não sabe? Pô, você tem... Ó, mano, não tem como a gente usar, principalmente quando tá no debate. Eu entendo que quando você tá conversando com a galera que é da ufologia e tem mistérios e tudo mais, a galera vai... Mas você tá lá num debate, às vezes é bom pra ti. Não tô querendo ensinar ninguém, né? Mas, pô, usa as evidências que tem 100% de certeza. Tipo, pô, o Sérgio falou que tinha foto. Fala da foto. Pô, você já tem a foto, que é um mistério. Pô, teve um avião dos Estados Unidos, pousou em Viracopos e ninguém sabe por que foi. Pô, tu já tem a evidência do mistério na tua mão. Você pode usar isso a seu favor. Mas, pô, você vai falar que o presidente não sabia que levaram o ET de Varginha do Brasil, colocaram na área 51 e falaram, não, presidente, você não vai saber. Porque, afinal, você só é o presidente. Porque se um presidente desse cai na mão de um inimigo, acontece alguma guerra, alguma coisa, ele de repente ali dá uma pressãozinha, ele vai vazar. Mas aí você acha cara, que o David... É muito mais fácil o David Grush cair na mão de um inimigo do que o presidente dos Estados Unidos. Sim, mas aí? Quem que é o cara mais visado? Mas o presidente tem um monte de segurança, tem bunker, tem um monte de coisa. E você vai pegar o presidente dos Estados Unidos e falar, aí, Bill Clinton... Eu tô imaginando agora, tipo, a galera sequestra o Bill Clinton e liga pro exército, ó, tamo com o Bill Clinton aqui na nossa mão e a gente só vai liberar ele quando vocês falarem onde é a localização do ET de Varginha. Numa nação, é o presidente. Mas também é o mais protegido, né? Pegamos o presidente aqui, rapaziada. É só quando liberar o Bill Clinton, só quando vocês liberarem o ET de Varginha, a gente vai liberar o presidente. Sim.
Não que ele vai cair, mas assim, é importante que ele não saiba de algumas coisas que Isso aí é muito estranho, acobertado. É estranho, mas... Isso aí é muito estranho, mas porque é a o Fernando política. Henrique sabia. E o presidente dos Estados Unidos não sabia o que estava entrando no país Mas dele, você cara. tá desviando, Sérgio. Eu te perguntei o que esses caras vieram fazer aqui então. O lance aí, porque tem toda essa explicação aí do Edson, tá beleza e tal, mas também tem toda a outra explicação, vou né? mostrar a foto lá. Mas eles falam que o C-17 tem foto dele ali mesmo, em Viracopos e tudo, entendeu? O que o pessoal fala muito é dos exercícios militares que tinham por conta dessa cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos. Pousado lá em Viracopos e o Marcos Félix está aí do lado. Tá. E esse aqui são os helicópteros, ó, que... Existiam exercícios que eram compartilhados entre os dois países, entendeu? Então não era uma coisa assim... foram utilizados para fora do levar comum. os americanos lá para Varginha, né? Porque de Campinas eles foram para Varginha. E sabe que eu... aqui, ó. O próprio Fernando Henrique, depois ele fez uma lei, sabe disso também? Sei. E com o Daniel Goldin teve aqui, que era o diretor da NASA. Logo depois desse negócio de Varginha. Que lei que é? Que tem a ver. É uma lei... Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Cara, a True da True, como se eu tivesse certeza de alguma coisa. Mas aqui é o meu canal, né? Então eu posso ter certeza. A True da True é que aconteceu alguma bizarrice em Varginha. Isso é true. Acho que ninguém truca isso, acho que até o Sacane não. E se você vai atrás de conteúdo ufológico sério mesmo, não tô falando que o cara não é sério, mas pô, a galera que realmente usa um método, a galera que não tá num lance meio de explicações metafísicas, porque quando você vai pra explicação metafísica, desculpa, mas perdeu. Perdeu e ganhou. Perdeu no sentido de que, cara, você não vai conseguir provar pra quem tá fora do âmbito. E segundo, que você não tem evidências. Você tem a metafísica, você tem a fé. E tem isso, pra você que não sabe, tem a mistura da ufologia com fé, com religião, Ashtasheran, Jesus Cristo, que comanda o planeta e tudo mais, a galáxia. Aí é fé. Mas se você quer ser uma ufologia séria, com detalhes, você tem que ir atrás de, tipo, provas e mais provas de que aquilo aconteceu. Tipo, aconteceu alguma coisa de estranho em Varginha se você for atrás. Eu esqueci o nome do podcast, cara. Mas tem vários. Você pode ir atrás. Só que eu queria recomendar um que agora esqueci o nome. Que eu ouvi uma vez, que eles foram atrás e eles fizeram um puta de um trabalho. Tipo, entrevistando gente, trabalho de mais de vários episódios. E, cara, você vai ver os depoimentos, você vai ver a documentação, aconteceu alguma coisa em Varginha naquele dia, tá ligado? Mas isso não dá pra fazer um salto lógico e jogar automaticamente pra ET. Porque pode ser várias coisas, pode ser alucinação, pode ser uma crise coletiva, pode ser que as meninas viram uma pessoa estranha e se assustaram. Porque pra quem não sabe, originalmente, não sei se essa história... que todo mundo conhece, mas originalmente, no conto popular, a história do ET de Varginha começa com meninas encontrando algo estranho em um terreno de Varginha e gritam pedindo ajuda na cidade, tá ligado? Pode ser 1 milhão de coisas, tá ligado? Pode ser que elas viram, sei lá, um transeúnte um pouquinho estranho, uma pessoa, ainda mais pra época, que era o século passado, uma pessoa com tatuagens estranhas, viram um animal que elas não conheciam, viram um animal que elas nunca tinham contato, pode ser 1 milhão de coisas. Isso que é a questão, é você fazer um salto lógico pra falar, não, é ET 100% de certeza. Pô, aí é complicado, né? Pode ter sido uma questão do exercício militar... que deu ruim, não sei, né? Quadro sobre cooperação nos usos pacíficos do espaço exterior, celebrado entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América, assinado no dia 1º de março de 96. Tá. Então, a cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos é um negócio muito antigo. Tem vários exercícios militares que são feitos aqui no Brasil que vem em avião, vem em helicóptero e tudo. Agora, esses... Infelizmente, né? Porque a gente teve, inclusive, uma ditadura por conta dessa colaboração tão antiga. Dois aqui. Já a gente podia diminuir cada vez mais essa colaboração, né? Pô, os Estados Unidos é tão grande, pra que precisa fazer exercício militar no Brasil? Vai lá nos Estados Unidos. Aqui, ó. A Leslie King,
que é uma jornalista do New York Times, e o Joshua Haid, né, que tem um podcast bem famoso lá. Os dois, eles conversaram com um piloto que transportou a nave e os seres do Brasil para os Estados Unidos. E pode ser que um desses pilotos seja o próximo denunciante no Congresso Nacional norte-americano. Se isso acontecer, vai ser a glória. Porque a glória? A confirmação de uma pessoa de lá que transportou essas coisas do Brasil. Mano. Se ele falar que não, beleza. Eu vou continuar acreditando do mesmo jeito. Se ele falar que não, beleza. Tá certo. Não, mas tá certo, tem que acreditar mesmo. Conversei, entendeu? Então, existe muitas evidências e provas e documentos que alguma coisa muito estranha aconteceu em Varginha, envolvendo a captura dessas criaturas, a queda. É isso que é o problema do salto lógico. Alguma coisa aconteceu. É igual a noite oficial do OVNIs. Recomendo aqui Criptologia do Mundo Freak Confidencial. O Andrei fez lá um baita de um trabalho sobre a noite oficial dos OVNIs. E que você vê que aconteceu alguma coisa de estranho. Mas, pô, você dá o salto lógico de que era alienígena que é o problema. Noite oficial do OVNI é um fato chancelado. Aconteceu realmente algo de estranho. Pilotos viram OVNIs. Tem gravação dos pilotos falando sobre os OVNIs serem coloridos, falando sobre as cores. Tem gravação da torre de rádio. Tem provas específicas de que, putz, aconteceu alguma coisa estranha. O problema é o salto lógico, tá ligado? Ainda mais se você quer algum tipo de debate, como, por exemplo, com a metodologia científica. Se você não tá preocupado com debater consciência, show. Se tá na sua crença, você vai acreditar independente do que aconteça. Mas o problema é que quando você tenta sentar e debater, é o que eu tô sentindo do corte. O intuito aí é fazer um debate de uma perspectiva científica e uma perspectiva ufológica. Não tem como chegar no debate, sabe? Vai ser uma... Esse que é o problema. Por isso que só gera entretenimento. Não vai gerar realmente uma produção de conhecimento igual o debate criacionista e evolucionista, tá ligado? Ninguém tá afim realmente de conversar sobre o assunto, tá ligado? Só tá afim de, tipo, defender o seu lado, daí defende o lado, daí defende o lado. Daí gera conteúdo. Sou hipócrita de estar reagindo aqui e falando tudo isso? Sou. Mas, pô, por que seria mais divertido se a gente sentasse pra conversar, pra construir conhecimento junto, né? Não só pra ficar, tipo, defendendo a nossa tese e tudo mais. Queda na nave, o resgate da nave, o acobertamento militar muito forte, a morte dos animais, a morte do Marco Elixerese, a morte de pessoas do campo também, porque teve isso também, que acabaram chegando lá no cemitério dos Amarais. Inclusive no volume 2 eu vou estender, vou colocar algumas coisas que eu sei lá de Campinas, que algumas coisas foram pesquisadas pelos irmãos Mondini, do CEPEX lá, e que eles guardaram esse segredo durante muitos anos. Diz a lenda, eu já fui na Unicamp e não achei. Primeiro, diz a lenda que quem fez a autópsia do ET de Varginha foi o Badam Palhares. Badam Palhares, que foi um cara que fez a autópsia do PC Farias. PC Farias, esse que tá no centro do caso do impeachment do Collor e que diz que ele se matou, sendo que ele foi encontrado com as mãos amarradas, a lenda, né? Que o Badam Palhares... que teoricamente o PC Farias teria se matado, sendo que ele foi encontrado com as mãos amarradas. Como você se mata com as mãos amarradas? Nunca se sabe. E que o Badam Palhares também teria feito a autópsia do ET de Varginha na Unicamp. Lá na Unicamp. Fui na Unicamp, não achei nada, tenho que ir em outra missão na Unicamp, talvez eu tenha que ir à noite, porque talvez os caras tivessem com medo de contar pra mim, pra descobrir se isso é verdade. Se tem lá a autópsia do ET de Varginha na Unicamp. Porque eles saíram da ufologia, chateados lá com uma situação e tal, que deve ter sido a mesma situação sua. Não sei, não. Não sei não. Mas... Não, eu saí porque eu começava a questionar e a galera, cara... Eu posso ser corroso e perguntar um negócio? Dessas áreas você não pode ser questionador. Cara, Sérgio, você é cientista, né?
Eu admiro o seu trabalho, algumas coisas assim que você fala lá eu concordo, outras eu discordo, mas um cientista que ele, por exemplo, para ele falar com propriedade sobre alguma coisa, sobre Varginha, sobre Noite Oficial dos OVNIs, sobre Operação Prato, qualquer coisa, esse cientista ele não teria que ter ido em campo, feito o relatório, porque geralmente o cientista ele anota tudo, faz relatório, né? Faz não, cara, mas aí você vai no campo, o campo é o quê? É conversar com as pessoas? Eu já falei, cara, esse negócio de relato é muito... no caso aqui eu entrevistei 5 mil pessoas. Então, lá em Varginha cara, você entrevistou quem? Pode ser que as 5 mil pessoas, cara, vão falar alguma coisa e aquilo lá que elas vão falar não vai valer absolutamente nada, entendeu? A pessoa... A metodologia. É igual eu falei, a única coisa que você vai chegar com a metodologia científica é que aconteceu algo estranho. Acho que ninguém cientista vai duvidar disso. Se você for atrás dos relatos, se você for atrás da questão da Noite Oficial dos OVNIs, a conclusão que você vai chegar dentro da metodologia científica é que aconteceu algo de estranho, algo de anormal. Mas a metodologia científica precisa de mais que isso para afirmar. Então você precisa, por exemplo, de uma foto do ET de Varginha, sei lá, uma foto confiável, um vídeo. A testemunha é importante? Mas a testemunha em si não concretiza o fato. A testemunha precisa estar aliada a algum tipo de amostra, algum tipo de prova, algum tipo de dado que eleve o testemunho dela, né? A testemunha tem que dar crédito. Porque, por exemplo, se você for pra Varginha, é igual eu falei, você ouve as entrevistas, você vê que, tipo, pô, cara, esses caras não tem motivo pra estar inventando, não tem motivo pra estar mentindo, mas ao mesmo tempo tem gente que tem motivo pra estar inventando. Eu lembro que teve um programa do Balanço Geral que ele falava sobre uns caras que falavam que tinha superpoder por causa de Varginha e tal. Mas tem muita gente que não tem motivo pra estar mentindo, tá ligado? Tá contando a história de verdade, o que ele acha que ele viu, mas a gente tem provas e estudos sobre isso, de como o testemunho pode ser manipulável, cara. Uso exemplo por aqui de vários acontecimentos históricos e que a gente tem, que tem, por exemplo, o efeito Mandela, que é o efeito de criar uma história falsa do que verdadeiramente aconteceu. Por exemplo, de que o Dragon Ball Z, pesquise isso, muitas pessoas carregaram durante muito tempo de que enquanto estava acontecendo os ataques de 11 de setembro, o plantão da Globo parou um episódio de Dragon Ball Z. Isso é um dos maiores efeitos Mandela que a gente tem na cultura pop brasileira. Isso não é verdade. O plantão da Globo não foi no horário da TV Globinho. Não parou um episódio de Dragon Ball Z. Isso que a gente chama de efeito Mandela. É quando se cria um pensamento coletivo sobre o passado que está equivocado. Isso pode acontecer porque as pessoas podem criar memórias falsas. A gente já tem estudos sobre isso e a gente já tem provado psicologicamente que você pode criar memórias falsas. Então, o testemunho ele é importante. O testemunho, em qualquer investigação que seja, vai ser importante. Mas ele tem que estar aliado a uma narrativa de provas, de sustentação do testemunho. O testemunho por si só não se sustenta. O cientista, ele na verdade, é o contrário disso aí. O cientista, ele tenta buscar evidências de que aconteceu aquilo lá. Então, por exemplo, eu não posso lá em Varginha conversar com o cara lá na fazenda e ele falar pra mim que ele viu uma luz no céu, cara. É chamar isso de evidência, né? Não, isso aí não é uma evidência que era uma nave. Porque uma luz no céu... Eu queria entender que tipo de pesquisa que você fez lá, cara. Vamos lá, quantas milhares de luzes no céu? Eu já fiz vigília em Varginha. Quando eu tava lá, cara, eu vi, sei lá, umas 40 luzes no céu durante a noite. E chamei. Falei, você viu, foi isso aqui? Foi isso. Isso aí não é, cara. Não é uma nave espacial, cara. Entendeu? Não pode ser satélite. O pessoal se engana, por né? isso que eu tô falando. Aí que tá. Por isso que eu tô falando. Isso aí que você falou agora é o principal. As pessoas se enganam, cara. Mas não todas, né? Hã? Mas nem todas. Né? Mas não, tem por exemplo, todas se você quantas? vê um negócio claro ali, pertinho... Mas... Nem teve gente que viu ser, pô. Né? Ou viu a nave assim, viu nave triangular, detalhes da nave. Isso aí não... Não, aí lascou, né? Aí lascou porque é o seguinte, cara, a pessoa... Mas tá aí no livro. Não. Esses depoimentos são interessantes. Exato, é o que eu tô falando. Não, eu tô tocando nesse assunto. Você falou até... É que o cara, ele não entende, acho que talvez. Não é questão de você descredibilizar.
Eu, por exemplo, totalmente acredito que essas pessoas viram um bicho. Mas isso não é prova de que o bicho é um alienígena, de que isso existe. Num podcast que você pegou um depoimento de um cara que te impressionou, não teve? Eu vi um corte. Ah, não, depois eu conto essa história aí. Depois o quê? Não tem nada a ver com Varginha, não. Mas eu falo... É outro caso, é. Mas é baseado em depoimento também, É baseado em depoimento. Exatamente. Então, tem depoimentos que eu peguei, por exemplo, no Pará, de pessoas simples que... É isso que o cara... O Sérgio acredita no depoimento. Como a gente pode acreditar em muito depoimento. Mas não quer dizer que isso seja fato, seja verdade. Senão a metodologia científica não é pra isso. Não tem como o cara tá inventando um negócio desse. Então, a gente não pode descartar isso. Né? A simplicidade. Mas eu acho que a gente tem que ser... Não é a prova cabal. Não é a prova e a gente tem que ser muito... Mas é uma evidência grande. Não, eu acho que a gente tem que ser muito cético, cara. A gente tem que ser muito cético quando você pega o depoimento de alguém. Entendeu? Porque o depoimento, aquela pessoa ali, primeiro que ela já tem um viés gigantesco. Todo mundo tem um viés, cara. Todo mundo tem. Um militar, por exemplo, tem viés? Pra caramba. Militar, cara, não tem. Que é isso? Militar pra mim é o que mais... Não tem, não. Imagina, não. Não. Pô, cara, tu tava fora do Brasil, tu não viu os últimos 4 anos de política. O que mais tem militar é viés, cara. Não é viés, nada. Eu já peguei alguns relatórios militares da Polícia Militar, do Exército, da Força Aérea Brasileira. Aqui, você vê que os caras são técnicos, eles não podem misturar. Pô, mas não é porque é técnico que é viés. Todo mundo tem viés, até sendo técnico. A emoção deles, nada disso. Mas eles não conseguem, é o que eles viram. Eles viram... eu vi um negócio assim, e acabou ali. A interpretação... Tanto que você pega não influencia no relatório militar. Mas tanto que você pega pilotos militares, por exemplo, e mostra uma coisa pra eles, pra um, ele fala, eu vi exatamente isso. Você mostra pra outro que participou da mesma coisa, não, eu vi um negócio totalmente diferente. Pode ter. Por causa disso. Tem viés, cara. Não tem como. Entendeu? Então, mas o que eles colocam geralmente no relatório... E cientistas também tem viés, cara. É um negócio... Tanto que você tá acompanhando, até o pessoal entender. Desprendido de emoção, né? Mas não tem emoção. Não tem, aquilo, é o fato. Não tem. Tanto ele que você vê... não pode interpretar. Olha que só. Você viu? Isso. Vamos pegar o caso agora recente do Tic-Tac. Que é um negocinho que foi perseguido lá. Se você pega o áudio do piloto, na hora que o piloto trava ele no áudio, ele fala, uhul! Entendeu? Feliz da vida. É viés, cara. É viés competitivo, entendeu? É como se ele estivesse em competição. Se ele não tivesse viés nenhum, ele ia travar o negócio ali e ia falar, pessoal, tá aqui, ó, travado na mira e tal. Mas ele dá um uhul dentro da nave, Você viu cara. os áudios da Noite Oficial dos OVNIs? Tem um piloto que ele chega a travar o objeto, ele colocou em Judite, né? Que o nome técnico disso é colocar em Judite, travou ali, se ele disparasse, ele acertava. Só que parece que o objeto tinha inteligência e ele começou a se distanciar numa velocidade estonteante lá. Então ele começa assim, objeto, coloquei em Judite, objeto 500 metros, 2.000 metros, perdi o Judite. Entendeu? Então você vê até o nervosismo. Então, é isso aí. É isso que eu tô falando. Do cara, porque tava ali em Judite e o objeto devia ter alguma coisa inteligente que percebeu que estava numa situação. Mas é exatamente isso que eu tô falando. O cara, ele não tem a frieza. Entendeu? O militar, ele não é um cara frio. Então você chegou a ver os relatórios de maio de 86? Cheguei a ver. Ele é um cara... Todos? Acho que todos. Não sei se todos. Olha, tem um que é um mais completo e de várias páginas, que aí ele comenta lá que os objetos eram inteligentes e tal. Isso tá Mas aí que tá, cara. O cara falar... Nacional. Então vamos lá. Cara falar que um objeto, que uma luz é inteligente, isso aí é o que eu tô falando. É o viés dele, entendeu? Por que ela é inteligente? Por conta dos movimentos que ele realizou. Mas aí, não pode ser um movimento A luz pode ser manipulada por várias coisas, né? Natural. Do objeto? Poderia, mas assim, pela bagagem que ele tem na aviação, aquele piloto, ele com certeza... Mas aí deu uma interpretaçãozinha. Exatamente. Quer ver, isso aqui é o relatório da Noite Oficial dos OVNIs,
datado do dia 2 Caramba, de ele junho imprimiu. de 1986. Tem digital, camarada. Não precisa imprimir, não. Liberado lá no Arquivo Nacional. E aí você tem um resumo do que eles viram, que é interessante aqui, ó. Vou ler algumas coisinhas. Aqui, ó. Produzem ecos radar, ou seja, ele é detectado no radar, isso aí, beleza. não só do sistema de defesa aérea, como também das aeronaves interceptadoras simultaneamente, com comparação visual pelos pilotos. Beleza. Ou seja, isso aí pode ser fenômeno meteorológico, que gera eco em radar também. Vários fenômenos meteorológicos geram, mas tudo bem. Mas aí você vai me exemplificar quais fenômenos. Tem nuvens muito pesadas que geram fenômeno em radar. A nuvem sai de Mach 0 para 15 Mach? Porque o objeto fez isso. Saiu de mas aí Mach 0 cadê a medida disso aí? A velocidade do som. Mas aonde que está a medida? A medida foi dita pelos pilotos. Foi dita, cara. Mas aí é que tá, entendeu? A minha bronca, eu vou te falar qual que é a minha bronca com a ufologia, cara. Essa deve ser a quinta ou bronca aqui. A minha bronca é porque é muita coisa, é baseada em relato de pessoas, cara. Olha aqui, mas isso aqui é piloto, cara, é relato de piloto. Mas o piloto, ele não é uma pessoa acima de qualquer suspeita também não, cara. E ele tem emoção. Sim, tanto que tá aí, você acabou de provar, você acabou de mostrar a emoção. Você pega a fita, imagina, você tá perseguindo um negócio desconhecido, a fita é pura emoção. A fita é pura emoção. Algumas delas E aí, a pessoa relatar qualquer coisa com uma carga emocional dessa, cara, isso aí, você pode confiar no relato da pessoa e tudo. Só que você não pode falar que isso é científico. Isso aí não é científico. Não, isso aqui é um relatório militar. Isso aí é um relatório militar feito por pessoas descrevendo a situação e o que eles acharam que poderiam ser aqueles objetos voadores não identificados, que até hoje não descobriram o que é. Mas eles falam aqui, ó, variam suas velocidades da gama subsônica até supersônica, bem como mantém-se em voo pairado. Ou seja, o negócio parava ou ia subsônico ou supersônico, né, que chegaram a 15 Mach. Aí, eu vou já pular aqui, porque tem muita coisa. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação não forçosamente tripulados. Ou seja, poderiam ser teleguiados. Aí não poderia ser uma nuvem, que nuvem não fica voando informação. Mas É que nem, por exemplo, militar... eu já vi você falar que era Sprite, né? Sprite é um fenômeno que às vezes é confundido, mas nesse caso aqui não é Sprite, mas nem... Não mas mesmo. Aí é você que tá falando. Então, beleza. Não mesmo. Cara, eu queria muito ter essa certeza que tu tem aí, cara. Eu também queria. Olha, mas aí, ó, só para pegar esse lance aí do... Isso aqui é um documento norte-americano comprovando que até o caso de maio de 86 também teve um envolvimento norte-americano. Então foi liberado esse documento lá também, citando o Osiris Silva. O que eles falam quando tu liga pra eles lá e pede os documentos e pergunta sobre o documento? Isso aí é liberado. É liberado. O Notícia Oficial dos OVNIs liberou geral. Você pede, eles têm que fornecer. Porque nos Estados Unidos funciona. Agora, aqui no Brasil não funciona. Eu já fiz mais de 300 petições. Se eu tive sucesso em 5%, é muito. Geralmente, eles me enganam, né? Falando o seguinte, sabe qual que é a resposta que eles dão quando eu faço as petições? Olha, o documento não existe. Ou então falam que queimou no incêndio, perdeu na enchente. O gato comeu. O gato comeu. Pô, eu vou falar que, se tratando de Brasil, tanto de museu e filmoteca que já queimou, eu boto fé que às vezes não é mentira, não. Pode ser que alguma vez foi mentira, mas eu botaria fé que algumas não foi mentira, não. Esse aí não falaram ainda. Mas isso aí é uma crítica aí olha só, quando eles... Ou foi destruído. Quando eles falam que foi destruído, existe um normativo militar que você tem que fazer um termo de destruição e colocando lá um resumo do que foi destruído. Aí o que eu faço? Quando eles falam que foi destruído, eu vou lá e peço o termo de destruição. Aí sabe o que eles me respondem? Que foi destruído também. Aí... é foda. Não, então... E cadê o termo de destruição? Foi termo da destruição. Então, aí no Brasil, eu peço e encontro esses bloqueios. Agora, me diga, isso não é acobertamento?
Ah, muito bom, muito bom. Muito bom conteúdo, discussão. Cara, no fundo é que um quer convencer o outro. Daí aí dá um papo que fica meio desconexo, né? Porque não vira uma conversa de tipo, pô, vamos conversar sobre esse assunto. Às vezes fica meio. Gera conteúdo porque fica uma briga de não, você tem que entender que eu. Tem que acreditar no que eu acredito, não, tem que acreditar no que eu acredito. Eu não acredito, você acredita, eu não acredito. E fica meio desconexo, né? Mas foi divertido. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse corte, deixa o like, deixa o comentário. Se inscreve se ainda não é inscrito. Tem vídeo quase todo dia aqui quando não dá certo. E quando dá certo, tem vídeo todo dia útil aqui. A gente tentando construir conhecimento juntos. Ou se entreter juntos também nesse canal de reacts, de leitura de notícias e tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!